Amém? Boa noite. Bom, a gente está fazendo aquela série de estudos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Amém? E nós estamos no capítulo 4 da carta. Os irmãos podem abrir o capítulo 4 da carta? 1 Tessalonicenses. Capítulo 4. Amém? Todos acharam o capítulo 4? Tá. Permaneçam aí. Eu gostaria de relembrar com vocês alguns pontos que a gente viu no estudo passado, ou nos nossos últimos encontros. Amém? Só para a gente saber o que é que nós estamos lidando aqui essa noite. O contexto, irmãos, basicamente, do capítulo 4, Paulo ele vai dar uma exortação prática, certo? Sobre o dever que nós, como cristãos, temos de fugir da imoralidade sexual. Amém? O dever que nós temos de fugir da imoralidade sexual. Então, o que Paulo já havia abordado anteriormente foi o seguinte: enquanto ele esteve lá com o povo de Tessalônica, ele havia ensinado, certo, como aquele povo deveria viver, ou seja, de um modo como eles pudessem agradar a Deus. Amém? Então ele falou à vontade. Se quem puder baixar um pouquinho aqui o som, amém? Só para não ficar por gentileza. Só vai abaixando aí, tu vê que vai diminuindo. Certo? Tá ok? Pronto. Tá. Então, irmãos, para a gente entender, certo? Voltando aqui ao nosso contexto, amém? Só vamos prestar atenção aqui, certo? Então, o que eu gostaria de falar é o seguinte: então, mesmo Paulo estando pouco tempo com eles, ele não deixou de ensinar que eles tivessem uma vida que agradasse a Deus, certo? Não deixou de ensinar isso. Paulo ele havia falado que a vontade de Deus para a vida deles era a santificação deles. Isso está no verso 3, na qual ele diz: olha, a vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação, certo? Versículo 3, essa é a vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Depois disso, irmãos, Paulo vai explicar no que consiste uma vida em santidade, no que consiste essa vida de santificação, cuja vontade vem de Deus. Certo? Ele vai dizer, primeiro, que a santificação consiste em se afastar da imoralidade sexual. Final do verso 3, olha, ele diz: a vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação, por isso afastai-vos
da imoralidade sexual. Vimos também que no original grego dessa palavra, Paulo utiliza aqui o termo porneia, uma palavra grega, porneia. Essa palavra é que vem de onde vem a nossa palavra para pornografia. Amém? O significado básico dessa palavra dentro do Novo Testamento é qualquer relação antes ou fora do casamento, de acordo dos termos da Bíblia, de acordo com aquilo que Deus ordenou em sua palavra. Santificação consiste também em controlar o corpo, certo? Verso 4 e 5. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios que não conhecem a Deus, certo? A ideia aqui que nós vimos também é que nós não devemos nos entregar aos desejos sexuais, aos desejos da nossa carne, em especial os desejos sexuais segundo o contexto. O nosso corpo, irmãos, ele foi criado por Deus e, portanto, nós devemos usá-lo para glorificar a Deus, certo? Inclusive, também, essa é uma característica daqueles que não conhecem a Deus. Amém? Conforme o verso 5 aqui do que Paulo está nos ensinando, vai nos falar. Ok? Então, é isso que Paulo está nos ensinando. E santidade também consiste em não enganar o seu irmão, certo? Qual a ideia aqui? A ideia básica, irmãos, aqui, do que Paulo está falando, é que eu não posso tentar iludir um irmão para obter vantagens ou alguma satisfação sexual, certo? Por exemplo, um casal de namorados que vai avançando, mas ele não tem intenção, ou ela não tem intenção de casar, e assim por diante, ou qualquer tipo de vantagem sexual que venha a certo? Então, tudo isso, irmãos, está relacionado àquilo que Paulo vem falar sobre a santidade que Deus requer de nós. Esse é o tipo de santidade que Deus requer de nós. Santidade também na área sexual, certo? Se Deus quisesse, preste bem atenção, se Deus quisesse, Ele poderia simplesmente falar, ou ordenar que nós fugíssemos da imoralidade. Ele poderia ou não poderia? Simplesmente ordenar, sem dizer mais nada. Ele poderia, certo? Por quê? Porque Ele é Deus, ok? Mas, ao mesmo tempo, Ele decide dar razões para isso. Sabe, porque geralmente a gente fala assim, não posso fazer isso, mas por quê? Né? Às vezes nós somos questionadores, nós queremos questionar, por que eu não posso fazer isso? Né? Às vezes, vou me lembrar quando eu vivia debaixo da saia da minha mãe, aí a mamãe proibia de eu fazer alguma coisa, eu falava assim, mas por que eu não posso? Né? Então, isso é muito comum, nós somos questionadores. Então, Deus, Ele decide dar razões pela qual nós devemos nos afastar da imoralidade sexual, certo? Então, eu convido você a ler essas razões comigo. Final do verso 6, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, final do verso 6, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos, e testemunhamos, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas Deus que vos dá o seu Espírito. Amém? Tem aqui a leitura da palavra de Deus, vamos orar. Querido Deus, queremos te render graças nessa noite, por essa oportunidade de estarmos estudando tua palavra. Peço a tua bênção para expor a tua palavra aos meus irmãos, e que eles possam recebê-la com reverência, para que a nossa vida seja transformada em nome de Jesus.
É isso que nós oramos, desde já te agradecemos. Amém. Amém. Então, irmãos, com base nesse texto aqui que nós vimos, qual é a minha intenção com vocês essa noite? Eu vou destacar aqui 4 razões pelas quais nós devemos nos afastar da imoralidade sexual, certo? E esse tipo de ensino, não menosprezem ele, certo? Você pode até não se encaixar nesse contexto, certo? Mas todos nós estamos sujeitos a eles. Talvez vocês tenham em casa pessoas que vivem na imoralidade sexual e, contudo, às vezes até passar a mão na cabeça, nós toleramos isso de bom grado, certo? E aqui as razões que Deus dá para a gente não se envolver nas práticas de imoralidade sexual. Lembrando, irmãos, que quando eu falo em moralidade sexual, pode parecer parece um termo bem grosseiro, né? Por exemplo, chegar com uma pessoa e falar que ela é uma imoral. Parece um termo grosseiro, certo? A gente pensa que é alguém que sai com várias mulheres, prostitutas e várias coisas, só que não. Envolve isso também. Mas o contexto, a palavra, o termo para imoralidade sexual é qualquer relação sexual fora ou antes do casamento. No namoro, adultério, seja qual for o tipo de relação sexual que ocorra, dentro do contexto do qual Deus ordenou, está incluído nesse termo imoralidade sexual. Ok? Amém? Então, veja bem, a primeira razão que Paulo nos traz aqui é a seguinte, é que Deus vai julgar os desobedientes. Amém? Deus vai julgar os imorais. O que é que diz no verso 6 aí? Leia comigo. Logo após Paulo dizer tudo aquilo sobre a imoralidade, ele vai dizer o seguinte: pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa: Deus leva muito a sério a pureza do seu povo. Deus leva muito a sério a pureza sexual do seu povo. Ele leva tão a sério, que ele executa e executará juízo contra aqueles que o desafiam e vivem uma vida imoral. Certo? Deus leva muito a sério essa questão. Mas é certo também que, se nós pecamos nessa área e nos arrependemos, o que a Bíblia fala acerca de Deus? Que Ele nos perdoa, nos aceita e nos limpa, conforme a primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, vai nos ensinar. Mas aqueles que decidem continuar a viver na prática da imoralidade, Deus, ele executa disciplina. Deus executa disciplina. E aqui a gente precisa entender um ponto importante. Jesus, irmãos, o nosso Senhor, ele é salvador do pecador arrependido. Jesus salva o pecador que se arrepende, mas aquele que decide permanecer na desobediência, ele julga e disciplina, quer seja nessa vida, quer seja no juízo vindouro.
E um dos argumentos que talvez que se use contra esse ensino bíblico aqui, da pureza sexual, é o seguinte: esse ensino de Paulo, ele é muito forte. Por que ele é forte? Porque ele quer basear uma conversão com base no medo. Veja, Paulo está falando assim, olha, se você não largar a imoralidade, você vai para o inferno. Então, a gente pensa, é muito forte esse ensino de Paulo, porque é um ensino baseado no medo. Cadê o amor de Deus aí? Ele vai falar do amor de Deus, mas pare e reflita um pouco comigo. E me diga o que é melhor. Pense e reflita no que é melhor. É melhor nós nos convertermos e irmos para o céu porque tememos a Deus, ou nós não temermos e irmos para o inferno? Isso vale da gente ponderar, considerar no nosso coração o que é que vale a pena, o que é melhor. Eu temer a Deus e a sua ameaça de julgamento contra os imorais e ir para o céu, ou não ter temor nenhum de Deus, me entregar às práticas da imoralidade e ir para o inferno. Então é uma questão da gente considerar o que é mais importante, certo? O que é mais importante? E é importante se lembrar disso, irmãos. Quem vive na prática da imoralidade não vai ver Jesus como seu Salvador. Pelo contrário, vai ver Jesus como vingador. Quem é o vingador aqui? É aquele que executa a sentença, ou seja, ele vai trazer a condenação ou o juízo de Deus contra você. E aqui é um ponto importante que a gente precisa parar para pensar, certo? Essa ideia de viver na imoralidade, porque quem vive nessa prática, irmãos, pensa que está tudo bem. Quem vive na prática da imoralidade pensa que está tudo bem. Pensa que a gente pode viver uma vida sexualmente ativa fora de um contexto de casamento, quer seja pela fornicação ou pelo adultério, que está tudo bem, que Deus é bom, nada vai acontecer, afinal, o importante é amar, né? Não é essa mentalidade de hoje em dia? Pode, a gente se ama, a gente vai até casar um dia, não é essa mentalidade que tem imperado hoje em dia? É isso que nós estamos aprendendo aqui? Não é isso que a Bíblia nos ensina. Uma realidade é que Deus pune o imoral. E saiba que existe várias maneiras de Deus punir alguém. Inclusive o pastor tratou isso na exposição de Romanos. Deus pode, um dos exemplos, Deus pode entregá-lo ao seu pecado até que o seu coração esteja endurecido e ele não tenha mais nenhuma sensibilidade às advertências do Espírito Santo contra a prática da imoralidade. E é por isso que casais de jovens ou pessoas que cometem adultério fazem isso sem ter nenhum peso na consciência, porque o seu coração está tão endurecido, que ele se tornou insensível para as advertências do Espírito Santo. Deus é uma maneira de Deus julgar alguém, caso ele rejeite o seu ensinamento. Ou também ele pode julgar no grande dia. Não importa o dia, não importa quando. Deus, ele vai julgar os imorais. Essa é a primeira razão, irmãos, pela qual se deve abandonar a imoralidade sexual. Deus julgará os imorais, Deus julgará os desobedientes. Também, irmãos, a segunda razão é por causa do chamado evangélico.
Leia comigo o que está escrito no verso 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Tem um texto de Efésios 1, verso 4, que fala o seguinte: Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos o quê, irmãos? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, em outras palavras, Deus nos elegeu, nos chamou, nos salvou para o quê? Para a santidade novamente. Isso aqui está... Toda a Bíblia vocês vão ler isso aqui. Deus nos chamou para a santidade. 1 de João, capítulo 3, verso 6, diz: quem vive na prática habitual do pecado, não conhece a Deus. O que é que a gente aprende aqui, irmãos? Nós temos um chamado para vivermos uma vida digna de Deus. Olha só, isso aqui é muito sério. Esse chamado aqui é o chamado evangélico, é o chamado do Evangelho. Certo? Quando nós ouvimos o Evangelho, nós cremos naquilo que Cristo fez por nós. Quando alguém decide, irmãos, viver na imoralidade, é como se aquela pessoa estivesse dizendo: mesmo que Cristo tenha vindo ao mundo, morrido pelos meus pecados, mesmo que Cristo tenha suportado a ira de Deus no meu lugar para me salvar desses meus pecados, eu decido viver neles ainda, como se a obra de Cristo não tivesse valor nenhum. Então, é uma rejeição ao próprio Cristo e aquilo que Cristo fez por nós. Essa é a segunda razão pela qual nós devemos abandonar a imoralidade. Terceira razão. É que quem rejeita a impureza, ou melhor dizendo, quem rejeita a pureza sexual, rejeita a Deus. Ou rejeitar a pureza sexual é rejeitar a Deus. Veja o verso 8, primeira parte, diz assim: portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas, quem é que a gente rejeita? Mas Deus. Se Deus, irmãos, nos chamou para uma vida de santidade, para sermos santos, e a gente considera isso de pouca importância, não é a Paulo que você está rejeitando, não é a mim que você está rejeitando, é quem? É Deus. Deus é o autor dessas verdades, certo? Então, não adianta ficar bravo com Paulo, comigo. Nós somos apenas os mensageiros, nós entregamos a mensagem conforme está escrito aqui, certo? Então, tenha isso em mente. Você não está rejeitando o presbítero, você não está rejeitando a Paulo. É a Deus. Deus é o autor dessas coisas. Essa é a quarta razão. Essa é a terceira razão. E a quarta e última razão é que Deus nos deu o seu Espírito Santo. Final do verso 8, fala que quem rejeita essas coisas, rejeita a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Esse mesmo Deus que rejeitamos quando praticamos a imoralidade, é o mesmo Deus que nos dá o seu Espírito como santificador. E aqui é importante, irmãos, vejam bem, é o Espírito Santo o agente de transformação de nossas vidas. É Ele, exclusivamente Ele, que transforma as nossas vidas de imorais, ou nossa vida da imoralidade sexual para a santidade. E essa é uma das principais razões pela qual nós devemos abandonar a prática da imoralidade sexual. E aqui é um ponto importante, veja bem, Deus, Ele não somente ordena que nós abandonemos a imoralidade sexual, mas também Ele nos dá o seu Espírito, que nos dá poder para
vivemos uma vida que o agrade, uma vida em santidade. E aqui é um ponto importante, que muitos daqueles que caem na tentação das práticas sexuais, ou se entregam aos desejos da carne, os desejos sexuais, têm a concepção de não poderem resistir a esse pecado. Muitos que se entregam a esse pecado não conseguem resistir. E qual a mentalidade? Não consigo resistir, então vou me entregar. Né? Deixa eu me entregar, já que eu não consigo resistir, deixa eu me entregar. Isso é uma verdade. Isso aí é muito verdade. Ninguém tem a capacidade de viver em santidade pela própria força. Você não tem capacidade de viver em santidade pela sua própria força, certo? E eu duvido que alguém tenha capacidade por si só de abandonar a imoralidade. Eu duvido que alguém tenha capacidade de abandonar as relações sexuais fora do contexto do casamento. Sabe, ninguém consegue, sabe por quê? Nós somos fracos. Nós somos escravos dos nossos desejos. Quantas vezes a gente já não falou que eu nunca mais vou fazer isso? Mas passa um tempo, estamos nós praticando o mesmo pecado, falhando no mesmo pecado. Isso porque, irmãos, nós queremos, insistimos em buscar uma vida de santidade com as nossas próprias forças. A gente fala, eu vou parar de fazer isso, eu vou deixar de fazer isso, eu nunca mais vou fazer isso. Passam uns dias, está lá cometendo o mesmo pecado de novo. O que a gente deve fazer? É reconhecer, irmãos, diante de Deus, a nossa incapacidade. Nós somos seres incapazes. Aprenda isso, nós somos seres incapazes. Essa ideia de que você é capaz, você pode, você isso, você aquilo, irmãos, não caiam nessa ideia. Não somos capazes de guardar a palavra de Deus pela nossa própria força. Você não consegue guardar isso aqui, viver em santificação, se afastar da imoralidade, usar o seu corpo para a glória de Deus, não se entregar aos desejos, às paixões do desejo. Você não consegue isso sem o Deus que vos dá o seu Espírito Santo. Não adianta. E aqui eu tenho algo que eu tenho aprendido. Sabe por que Deus dá um mandamento difícil para a gente? É justamente para que a gente não se apoie na nossa capacidade. Todo mandamento de Deus, nos termos que Ele exige, é impossível para nós, pecadores, cumprirmos. Então, o que é que nós fazemos? Vivemos em desobediência? Não. Vamos buscar socorro com o autor dos mandamentos, pedindo ajuda a Deus para que eu possa abandonar a imoralidade. Amém? Para que eu possa abandonar a imoralidade. Não tente ser santo por si mesmo. Não tente, irmão, ser santo por si mesmo. Peça a Deus para que ajude você a abandonar as relações sexuais fora de um contexto de casamento. Nós vimos as razões para isso. E Deus concede a você e a todos nós o seu Espírito Santo para que a gente consiga obedecer a sua palavra. A conclusão de tudo isso, irmãos, é o seguinte. Para quem tem vivido na imoralidade, lembrando, novamente, a palavra utilizada aqui para imoralidade é o sexo antes ou fora
do contexto do casamento, sexo no namoro ou a questão do adultério. Aprendemos hoje que nós devemos abandonar essa prática imediatamente. Razões para isso: Deus julgará os imorais, verso 6, parte final. Deus não nos chamou para a impureza sexual, mas para a santidade, verso 7. E caso você rejeite essas verdades, não é a mim ou a Paulo que você estará rejeitando, mas a Deus, verso 8, que nos dá o seu Espírito Santo, verso 8 também. Essa é a conclusão de tudo que nós vimos aqui. Amém? Agora, irmãos, que nós sabemos o que significa viver em santidade, nos termos que Paulo está nos ensinando aqui, amém? Eu gostaria de trazer algumas reflexões, algumas lições para as nossas vidas, para nós caminharmos para o final. A primeira delas, irmãos, a ideia de que reprimir os desejos sexuais faz mal. Certo? Esse pensamento, irmãos, tem dominado a mente do século 21. Qual é a ideia aqui? É que você evitar ter relações sexuais provoca traumas, deixa a pessoa neurótica, os jovens principalmente, de que se você não tiver relações sexuais, faz com que você esteja traumatizado, mental ou espiritualmente. Esses são pensamentos comuns, inclusive em ciclos psiquiátricos. Quem é o pensador ou quem deu a ideia, essa ideia, o pioneiro dessa ideia, foi Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise. Ele seria o primeiro que daria o primeiro passo a essa ideia, esse conceito. E dentro do pensamento dele, irmãos, funciona mais ou menos assim. Lembrando que essa aqui não é minha área de especialidade, eu fiz algumas pesquisas aqui, né, inclusive conversei com uma psicóloga aqui da igreja, né, que está se informando. Mas qual é a ideia básica aqui desse pensamento, que tem inclusive imperado dentro do nosso contexto? Que na concepção de Freud, o sexo era um dos fatores dominantes da neurose das pessoas. O que isso quer dizer? Basicamente o seguinte, e também a motivação, o ser humano ele é motivado, basicamente, uma das motivações para o comportamento humano seria uma motivação sexual. Certo? Então, segundo ele, o ser humano ele viveria a sua existência com base em dois princípios. Um seria o princípio do prazer, certo? Que pode ser o prazer sexual, qualquer tipo de prazer, qualquer coisa que possa te dar prazer, desde a comida, qualquer coisa. E o princípio da realidade, certo? O que seria o princípio da realidade? Seria uma limitação do prazer. Essa limitação do prazer que torna a vida em sociedade possível. Ok? Então, quando os desejos sexuais eram reprimidos, na concepção dele, que acontecia as neuroses. Certo? Então, essa ideia ela tem sido rejeitada por muitos estudiosos, mas também abraçada por muitos. Inclusive, há uma frase de Freud que no final da sua vida também, quando ele já está numa idade mais avançada, ele mesmo rejeita essa concepção que ele tem. Mas, pare para pensar, irmãos, no fundo, esses argumentos não passam de desculpas para justificar, quer seja diante de Deus, da igreja ou dos homens, a imoralidade sexual. Nada mais é como um meio de justificar a imoralidade sexual. Certo? Como se ter relações sexuais hoje, fora do contexto do casamento, fosse como uma maneira de justificar. Não,
Na verdade, irmãos, não há pesquisa prática que comprove essa teoria de Freud. Na verdade, o que eles abraçam aqui é justamente esse fato, que, porque, como diz aquela canção, né? Simplesmente porque Freud explica, né? A segunda lição que a gente pode aprender é que o evangélico, irmãos, ele não é contra o sexo. E essa é uma visão distorcida que as pessoas têm da vida cristã. O evangélico não é contra o sexo. O evangélico, ou, para não usar esse termo, a fé cristã, ela não é contra o sexo. A fé cristã é contra o sexo antes ou fora do casamento. A fé cristã entende, irmãos, que o sexo foi criado por Deus, foi estabelecido por Deus para pessoas legitimamente casadas. E Deus nos criou como seres sexuados. E isso aqui é algo interessante. Que a gente pensa que o sexo é somente para a procriação. Mas pelo contrário, não é somente para isso. Ele também tem a finalidade de satisfação. Amém? Como um meio de comunhão entre entre o homem e a sua esposa. É o ponto mais alto de comunhão, de intimidade entre o marido e sua esposa. Então, na Bíblia, irmãos, as relações sexuais, elas são bênção, desde que desfrutadas dentro dos limites estabelecidos por Deus. Que é inclusive o criador do sexo. Essa verdade pode até chocar, parece que choca, né? Deus é o autor, Deus é o criador do sexo. Sim, irmãos. Ele que estabeleceu essa relação entre o homem e a sua mulher. Olha o que Provérbios fala, Provérbios capítulo 5, versos 18 e 19. Algo bem poético aqui. Que teu manancial seja bendito. Aqui ele está falando, basicamente, o resumo seria o seguinte: olha, não se entregue a uma mulher que não seja tua. Amém? Não se entregue a uma mulher que seja tua. Segundo os termos que está usando, olha, não se entregue à imoralidade. No caso aqui seria o adultério. Aí o autor de Provérbios, Salomão, vai dizer o seguinte, capítulo 5, versos 18 e 19. Que teu manancial seja bendito. Alegra-te com a esposa que tens desde a mocidade. Como corça amorosa e gazela graciosa, que os seios de tua esposa sempre te saciem e te sintas sempre embriagado pelo seu amor. Que Paulo está usando o eufemismo justamente para as relações sexuais entre marido e sua esposa. Certo? Então, a fé evangélica não é contra o sexo. Ela é contra o sexo fora ou antes do casamento. Ok? Como eu falei, certo, a nossa terceira edição, que essa ideia, irmãos, de que a gente reprimir desejos sexuais possa causar traumas. No fundo, irmãos, isso aí é uma maneira das pessoas quererem colocar a culpa em Deus, na igreja, nas pessoas, de quererem criar ou fabricar, ou de serem uma fábrica de neuróticos. Certo? Só que, na verdade, irmãos, ou melhor dizendo, sem dúvida a Bíblia, ela ensina a abstinência sexual, a virgindade, a pureza sexual para quem não é casado. E, segundo a concepção dessas pessoas, se essas coisas causam traumas, neuroses, significa o seguinte, que o ensinamento da Bíblia é radical e deve ser rejeitado. Ok? Mas o interessante é que não há comprovação estatística desse assunto. Na prática não há. De que realmente haja uma relação entre abstinência sexual e neuroses. Inclusive, né, tem uma pesquisa que
prova exatamente ao contrário, né? Eu não trouxe a referência porque a pesquisa, quando eu fui ver a fonte da pesquisa, era em inglês, e como eu não falo fluentemente, né, aí não deu para me trazer, certo? Mas qualquer coisa eu posso disponibilizar depois. O único problema é que é pago. Bem, e a quarta e última lição, irmãos. Não se entregue aos desejos sexuais, certo? Não se entregue aos desejos, não importa o que digam. Não caia nesse pensamento que é comum no século XXI, de que se guardar para o casamento é coisa tão do passado. Basicamente isso que a gente vê hoje em dia. Se guardar para o pensamento é coisa tão do passado. A gente está no século XXI, hoje em dia tudo muda. Afinal, o que é importante é o amor, não é verdade? A gente se ama, a gente vai até casar. Mas não cai nessa ideia. Você não vai ficar doido se você se guardar. Você não vai ficar doido, certo? Mas ao mesmo tempo que eu falo para você não se entregar à imoralidade, eu preciso te falar outra coisa. Que se você decidir viver em santidade, certo? Nos termos que a gente está vendo aqui, ou se você se decidir se guardar para o casamento, isso vai provocar conflitos na sua mente e no seu coração. Você vai ter lutas, certo? Você vai ter lutas. Mas o que é que a gente precisa saber aí? O que é que a gente precisa saber? Que essas lutas, irmãos, esses conflitos são normais para todos, para todo cristão que deseja viver uma vida reta e que agrade a Deus. Toda pessoa, irmãos, que quer viver uma vida reta que agrade a Deus, matando o pecado e se revestindo de Cristo, vai ter conflitos. Isso é normal. A palavra de Deus nos alerta sobre isso. Qual foi a exigência que Jesus fez dos seus seguidores? Quem quer ser seguidor de Cristo deve fazer o que primeiro? Negar, tomar sua cruz. A gente não está falando muito sobre discipulado? Sobre a ideia do discipulado? Pois é, o discipulado é isso. Negar a si mesmo. Isso gera conflitos dentro da gente. Conflitos entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Amém? Então veja, hoje, irmãos, a gente aprendeu o seguinte: as razões pelas quais nós devemos abandonar a imoralidade sexual. Certo? E é importante que a gente entenda isso. Certo? Que se a gente estiver vivendo nessa prática, é importante a gente abandonarmos ela. A gente abandonar ela. Mas não somente abandonar, porque ninguém consegue abandonar a imoralidade sexual. Esse é um ponto interessante. Te comentou isso anteriormente. Por si só ninguém consegue. Porque nós aprendemos, não somos capazes, não temos capacidade, somos fracos, escravos dos nossos desejos. E aí que entra o nosso clamor a Deus, para que a gente, na dependência do Espírito Santo, a gente busque obedecer a sua palavra, naquilo que Ele nos ensina nesse termo. Isso é parte de tudo aquilo que leva a pecar sexualmente. Amém, irmãos? Vamos orar.
Senhor meu Deus, queremos nesse momento, Senhor, te agradecer. Pedimos a tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. O ensino de hoje que é um ensino que tem sido pouco considerado no meio do teu povo, Senhor. Nós temos tolerado, Senhor, o pecado em nosso meio, mas pedimos que tu nos dê reverência diante de ti, e que os princípios que estudamos hoje, e essas razões, sejam suficientes, Senhor, para nós olharmos o pecado com repugnância, assim como tu vês, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma vida que te agrade, pois não conseguimos pelas nossas próprias forças, mas pedimos e oramos nesse momento para sermos dependentes de ti. É isso que eu oro, Senhor, e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.